Boa tarde, senhores, boa tarde, senhoras. É com alegria que a gente abre essa mesa de comunicações da nossa 19ª Semana de Estudos Clássicos da FEUSP, um tema de tão grande importância, né, que é o tema da filosofia como modo de vida na antiguidade. Hoje, então, nós teremos aqui, dando início, o primeiro comunicador, o Carlos William de Azevedo. Ele está fazendo doutorado na FEUSP, ele é formado lá atrás em educação física, né? A gente estava conversando, ele fez um mestrado em filosofia da educação. E muito bem, Carlos, boas-vindas, a palavra é sua. Bom, gente, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Carlos, claro, sou doutorando do programa de pós da Casa, da FEUSP, na linha de pesquisa Cultura, História e Filosofia da Educação, com orientação da professora Cíntia Ribeiro. Eu vou fazer uma leitura do texto, tá bom? Para manter um pouco a coesão do argumento, mas antes eu gostaria de dizer que a pretensão inicial da comunicação é dar a ver qual é a problemática, ou o que eu prefiro também, qual é a ambiência de pensamento que está em jogo nessa discussão dos incorporais históricos, né? E, claro, expor de maneira muito rápida, muito ágil, né, no tempo que nos cabe aqui, o teor daquilo que nos interessa nessa discussão. Acho que esse aqui é o ponto, né? Para isso, eu optei por privilegiar as noções de vazio e lugar. Na verdade, é um pouco um jogo entre essas noções. Eu espero que a gente consiga perceber esse jogo, para dizer de um modo de pesquisa em filosofia da educação, né? Os incorporais, eles são uma aliança muito interessante, muito oportuna para nós, porque eles parecem tematizar um pouco essa ideia difícil, que muitas vezes ela está difusa numa série de discussões que diz sobre o espaço, sobre o entre-espaço, o espaço vazio, ou o silêncio, né? Em frases que soam muitas vezes paradoxais, como a presença de uma ausência. Então, um pouco essa ambiência de pensamento. Eu acho que os estoicos talvez sejam os primeiros a problematizar isso, a criar um conceito interessante, e a gente deseja se valer um pouco disso, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura. O título da comunicação é Frequentar os Incorporais em Filosofia da Educação, Educação e Espiritualidade, tá bom? Então, vamos lá. Há uma espécie de mistério ou segredo em torno de algumas teorias antigas que, diferentemente de tantas outras que nos chegaram praticamente inteiras, são escassas e fragmentadas, para não dizer quase inexistentes. Por vezes, tem-se a impressão de que tudo que se pode encontrar sobre elas são vestígios, pequenas pistas dessas teorizações já reviradas por outros conceitos e problemas. É assim com a teoria dos incorporais dos estoicos. Uma discussão bela e igualmente enigmática, misteriosa, tanto quanto fragmentada e dispersa. Chega-se ao ponto de imaginar um complô de comunidades secretas que as mantém em absoluto segredo, pois não se revela tudo. Lemos em Gilles Deleuze que o acontecimento ou o sentido é o incorporal. Giorgio Agamben nos mostra que o indizível pode vir pelo gesto, que não reconhece limite entre meio e fim, nem se confunde com a ação. Já Etienne Souriau, Davi Lapujade e Manuel Cotcha não param de nos remeter ao espiritual, afirmando incansavelmente que a existência não está precisamente nos seres, mas entre eles. Algo ou alguma coisa que passa e os envolve, como um vazio que envolve o lugar, o não dito que acompanha as palavras, o sem tempo que arrasta o presente, mas que não é da mesma natureza que eles. Fora do território estritamente filosófico, o poeta dos infinitos heterônimos, Fernando Pessoa, também não se cansa de falar em alma e espírito, mesmo quando diz, sou místico, mas só com o corpo. É bem verdade que a questão do segredo é toda ela uma temática em si, com expressão infinita em muitos campos. Se quiséssemos,
Poderíamos falar do segredo na antropologia, na sociologia, na política das chamadas comunidades secretas, das seitas e das organizações criminosas, tão perto de nós hoje. Contudo, o interesse aqui é outro. Tangencia essas questões porque o segredo movimenta, produz, cria elos, ambienta. Não precisamos multiplicar os exemplos aqui. Basta lembrarmos do quanto de força social se arregimenta a partir da obscura ideia de espera em certas religiões. Para nós, basta observar que há palavras que, por resistir à simplificação, à redução de significados específicos e bem delimitados, comportam esse aspecto enigmático. Herméticas, elas não se deixam penetrar por completo, pois carregam consigo uma lógica própria, aparentemente fechadas em si mesmas e impenetráveis para quem está de fora. Por isso, acreditamos que essas palavras, não podem nem devem ser muito bem explicadas ou exemplificadas, não pelo menos no sentido daquele que deseja descomplicar algo, desatar suas voltas, desfazer suas dobras, manter sua imprecisão, seu caráter ambíguo, incomplicado e até paradoxal, muitas vezes, dá certos termos, por exemplo, o estatuto de conceito em filosofia. Como sabemos, um conceito é sempre um nó, pressupõe muitos nós, muitos laços, que só funcionam, diz Deleuze, em conexão com outros conceitos e problemas, os quais, ainda diríamos, que são um pouco a causa e um pouco o efeito. Afinal, é difícil saber até que ponto um conceito corresponde a um problema ou se ele mesmo os inventa. De qualquer forma, poderíamos ainda dizer que um conceito é como que um campo de forças, de precipitação ao redor de algo. Eles mudam imediatamente nossa relação com o que chamamos de realidade, nos obrigando, por vezes, a suspeitar de sua existência como tal. Algo que beira ao paradoxal, sem dúvida. É claro que nos perguntamos se esse não é o caso do conceito de incorporal dos estoicos e a que tipo de problemas eles nos encaminham quando conversamos com o campo educacional. Para nós, que nos colocamos constantemente a questão acerca do pensamento filosófico educacional, isto é, o que significa pensar em filosofia da educação, o conceito nos chega como uma provocação aos nossos modos habituais de investigação nesse campo. Como se verá, a entrada dos incorporais no pensamento materialista dos estoicos não é mero detalhe, mas seu núcleo. Com eles, volta-se o olhar para um aspecto muito particular de sua doutrina, o caráter inacabado do mundo, ou das coisas. Acerca do vazio e do silêncio. Quando lemos que a condição de um lugar, como espaço físico que julgamos conhecer tão bem, é condicionada por um vazio que o acompanha, o que isso nos sugere à primeira vista? Sobre o lugar paira um vazio, um incorporal, afirmam os estoicos. Para sermos mais específicos, temos um lugar quando um corpo se apresenta e um vazio quando ele se retira. Uma dinâmica simples, que rapidamente conseguimos aprender sobre o signo da sucessão. Primeiro, haveria um vazio que, ao ser ocupado, como faz um líquido em um copo, passa a se constituir como um lugar, o mundo ou os corpos. Ocorre que num sistema onde se vê a continuidade de tudo, onde toda coisa está presente em toda coisa, vazio e lugar não se excluem, não se anulam, eles convivem. E esse parece ser o aspecto interessante e desafiador nessa concepção de pensamento, a inseparabilidade das coisas, sua radical imanência. O mesmo se dá em relação à linguagem, porque se os estoicos professam que o mundo se cerca de vazio para poder respirar, estender-se ou contrair-se, do mesmo modo a fala, ou dizível, como preferia Agostinho, se cerca de silêncio, de uma neutralidade e de uma indiferença que permite ao sentido existir. Um espaço sem coerção determinada, não evidente, invisível, segunda e intangível, cuja presença é simultânea ao discurso manifesto. Assim como o vazio que habita o lugar, o vazio na linguagem não é posterior ao que é dito, como poderíamos imaginar ao pensar no silêncio que se segue a todo discurso ou nos lapsos.
que pontua a fala. No mundo pleno e íntegro do estoicismo, tudo está ali, perfeitamente síncrono e não em sucessão, de modo que só podemos falar em condição naquilo mesmo que ela condiciona, como fosse seu núcleo e seu fim. Se o vazio e o silêncio são a condição do lugar e do que pode ser dito, ambos permanecem com e no lugar ou na fala, quando estes emergem. Quem sabe, começamos a tocar levemente no tipo de provocação desse pensamento, a de que a incorporeidade de um espaço, de uma entidade física, algo absurdo à primeira vista para nós, aristotélicos sem saber, diz de uma impermanência do lugar, de uma condição necessária para a existência dos corpos, de seus movimentos, de suas misturas e transformações. Mas uma vez aceita a ideia dessa incorporeidade e de seu papel no todo estoico, podemos compreender que um mesmo dispositivo rege outros territórios, o da lógica e o da ética. Conforme nos lembra a filósofa centenária Anya Coquelin, começamos a duvidar da solidez da gramática e da constância moral. Agora, onde mesmo se insere essa estranha conversa sobre o vazio no sistema estoico? É que os estoicos são materialistas, só que não como os atomistas, nem exatamente como os epicuristas. Consideravam que o mundo era composto de corpos, mas reconheciam que certas coisas não os tinham. Assim, chamavam de incorporal tudo aquilo que não podia ser medido ou pesado, quantificado ou que ocupasse lugar. Tudo é corpo, diziam. O espírito ou o sopro que atravessa e une os corpos é corpo. Espiritualidade e corporeidade, simpatia e sintonia, diziam. Só que nos arredores desses corpos, mesclados a eles, há pelo menos 4 incorporais: o vazio, o lugar, o tempo e o exprimível. Efeito das misturas, eles não existem exatamente, não pelo menos do mesmo modo que os corpos. Têm uma existência, mas de outra natureza. Não são corpos, não existem no presente, não afetam, nem se deixam afetar. São impassíveis, porém inteiramente reais e só concebíveis com e na presença dos corpos. A essa dimensão do mundo caberia ainda a memória, a imaginação e o próprio pensamento, constituindo-se numa espécie de invólucro inapreensível que acompanham as coisas. Olhamos para isso um pouco como um chamado para tratar da materialidade do mundo e sua realidade palpável e concreta, aquilo que chamamos de empírico ou factual, sem excluirmos da equação o intangível ou imaterial dessa realidade. Por isso, se observarmos com calma o vai e vem entre vazio e lugar, seu entrelaçamento e imersão, percebemos que um espaço de impassibilidade, de não ação, de neutralidade e indiferença é necessário para o movimento dos corpos. De alguma maneira efêmeros também, sempre prestes a se dissolver na incorporeidade. Esse espaço que se abre e que, se quisermos adiantarmos um pouco as coisas aqui, não é nem um vazio, nem um lugar precisamente, mas um movimento, uma virtualidade, diz de uma estratégia de pensamento para se ater a algo muito sutil e belo, tentar circunscrever aquilo que está aqui agora, junto aos corpos, permitindo-os ao movimento e abrindo passagem, mas que não se efetuará, não se confundirá com eles. Trata-se de um desvio do olhar para a possibilidade, o puro espaço de aptidão, um sem nome cuja única função é de conter ou não conter corpos e garantir sua respiração. Não por acaso, do pouco que nos resta dos estoicos e não de Sítio, Crisípulo e do cínico Diógenes de Laércio, a quem devemos muito acerca dos incorporais, lemos que talvez seja mais apropriado tratá-los não somente como passagens, um espaço intermediário ou de trânsito, algo como um limiar, acrescentaríamos. É nesse ponto que retornamos à pergunta inicial acerca do tipo de problema para o qual a teoria dos incorporais nos encaminha em filosofia da educação. Considerando a natureza da nossa pergunta de fundo, que significa pensar nesse campo, especulamos se uma pesquisa nesse território não poderia, de algum modo, se valer da força dessa posição filosófica de dizer da existência de um espaço intervalar e forjar para si um expediente de trabalho que evite o apelo imediato
das demandas do campo. Sabemos que nossa matriz de pensamento, especialmente na educação, não suporta ou não admite o que não tem um endereçamento claro. Se algo existe, precisa servir para alguma coisa, nos levar para algum lugar, ter uma utilidade. Se negar essa prerrogativa, esse expediente em filosofia da educação estaria mais próximo dos procedimentos artísticos ou dos processos criativos, no sentido de que não possuem um fim imediato, um desdobramento capturável e instantâneo, mas que, paradoxalmente, apresenta-se como algo que dá a pensar, que enseja algo, que produz ou que tem aptidão para se conectar com outras coisas. É como se essa pesquisa tivesse que cuidar para manter-se a todo custo nesse limiar, ou nesse lugar de plena autonomia para garantir uma respiração dos assuntos educacionais. Nesse sentido, ela deve se esforçar também para estar próximo o suficiente às demandas do território, mas igualmente distante, pois entende que a atividade do pensamento, da pesquisa propriamente, não é de responder diretamente a essas demandas, senão inventar outras, torcê-las de alguma maneira. Um bom estudo nessa perspectiva é aquele que, ao fazer suas perguntas, abre sobre essa própria materialidade discursiva do campo uma pausa, um outro tempo, um outro espaço onde se pode pensar outras possibilidades. Se quisermos um exemplo simples, é a força que acompanha determinadas frases ou orações, como: e se agora pensarmos a partir disso? E se considerarmos essa posição e não mais aquela? Para onde isso nos leva? Não há outro nome para esse tipo de trabalho teórico que não a experimentação, entendida aqui como essa tentativa de habitar esse lugar estranho, mas absolutamente necessário, onde as questões não estão bem resolvidas. Sem dúvidas, há nessa possibilidade de pesquisa uma intenção deliberada, não só de se furtar ao jogo das urgências do próprio território e das capturas utilitárias de toda a ordem, mas também de impactar o próprio modo como elegemos temáticas ou elaboramos perguntas. No limite, trata-se de colocar sob suspeita aquilo que reconhecemos como problemático em filosofia da educação. Se os incorporais estoicos sugerem uma atenção a um imponderável que ronda a materialidade do mundo, é preciso aprender a ler esses movimentos de indeterminação, incerteza, não como desvios de rotas já traçadas, idealizadas por nós, ou seja, como problemáticas em si. São nos momentos em que nos falta a palavra, o conceito, que somos forçados a criar. Um criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade, nos lembra Deleuze. Por último, e por fim, é claro que há ainda uma consideração a se fazer acerca do termo espírito, outra palavra um tanto misteriosa, como tudo parece ser entre os estoicos. Espírito ou espiritualidade aqui diz menos de uma interioridade, algo que se define, algo que define uma coisa, e mais a ver com a exterioridade. Deleuze e Guattari têm uma bela tese sobre isso, dita de mil maneiras e mil platôs, que é a de que o que garante a integridade de uma existência não é aquilo que reconhecemos como lhe é mais próprio ou particular, mas sua relação com o que vem de fora, com o estrangeiro, o heterogêneo, o que nos sugere ou nos incita a colocar de outra maneira, quem sabe, o problema de uma humanidade. Algo tão caro, sem dúvida, para uma filosofia da educação. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Agora vamos dar seguimento para o Helder, né? E no final a gente faz as considerações. Helder, ele está graduando em letras. Ele vai compartilhar com a gente a sua pesquisa em iniciação científica. Helder, graduando em letras na Universidade Federal de Uberlândia. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite, pessoal. E me escutem bem? Eu vou compartilhar alguns slides aqui com vocês. Certo? Meu nome é Helder Borges de Nascimento. E para essa apresentação de título Entre Razão e Liberdade, a Carta 70 das Epístolas Morais de Sêneca, eu vou apresentar a minha pesquisa, que desenvolvo pelo programa de estudos tutorial da Universidade Federal de Uberlândia. E essa minha pesquisa constitui na análise e tradução da Carta 70
do filósofo romano Sêneca, né? O meu orientador é o professor doutor Frederico de Souza Silva, que é professor aqui do Instituto de Letras. E, né, para começar, deixa eu ver. Mudou o slide. Aí agora mudou. Né? Esses são os tópicos, né, da minha apresentação. Né? Vou fazer uma contextualização aqui, né, sobre quem foi Sêneca, um pouco sobre as Epístolas Morais. Depois vou falar um pouco sobre a Carta 70, né, e o tema dela, que é sobre a morte voluntária, e a dimensão, né, retórica dessa carta, que é um pouco daquilo que eu estou investigando, né, nessa minha pesquisa. Então, para começar, né, Sêneca foi um filósofo romano, né, que viveu entre aproximadamente 4 a.C. e 65 depois de Cristo. Foi um dos principais representantes do estoicismo romano, e ele dedicou-se, né, principalmente no final de sua vida, à filosofia estoica. Tem uma obra diversa, né, abrangendo tratados filosóficos, tragédias, epístolas, e, né, as epístolas memorializadas do Lucílio se constitui num conjunto de cartas, né, que ele desenvolveu, né, reflexões éticas voltadas à formação oral para o seu pupilo chamado Lucílio, né, para o seu aluno chamado Lucílio. Então, constitui no conjunto de 124 cartas, né, escritas em latim, e, né, escritas também no final de vida do autor. Né? Então, encontramos aqui, né, um apanhado daquilo, né, que Sêneca desenvolveu durante, né, a sua vida inteira, e as suas reflexões éticas, né, sobre o estoicismo e abordando, né, princípios fundamentais, né, dessa filosofia. E relacionando também essa filosofia ao campo prático da vida. Essas cartas, né, buscam orientar o leitor, né, diante de situações concretas da existência humana, né, tratando de temas como o sofrimento, a virtude, o medo, a liberdade e a morte, que, né, é o tema dessa carta 70. Com isso, né, nessas cartas, constitui um caráter pedagógico, né, de ensinamento, e também persuasivo, de tentar, né, justamente persuadir o, o, o seu pupilo, né, o seu aluno. E, consequentemente, o interlocutor. E, né, como afirma Segurado de Campos, né, nas cartas, na tradução, né, das cartas a Lucílio, no prefácio, o objetivo dessas cartas, né, seria justamente de converter, né, o amigo, né, às teses estoicas. E encontramos aqui nessas cartas, né, os aspectos relacionados ao ideal sábio estoico. Né? Para Sêneca, né, o sábio é aquele que vive em conformidade com a natureza e orienta sua vida segundo a razão e a virtude, né? E constitui no afastamento dos vícios e das paixões. Então, né, com isso, né, a razão ela possui um papel central, né, nessa questão da filosofia estoica. E, né, como afirma Paul Verne, né, em Sêneca e o estoicismo, a razão é o tribunal que aplica o código da natureza. Então, o respeito, né, às determinações desse tribunal é justamente o que chamamos, né, do exercício da virtude. Né? E a carta, especificamente, né, a carta 70, ela tem o intuito de desfazer o que comumente a gente chama de mal da morte. Né? Nessa carta existe, né, uma aproximação da vida e da morte, né, apresentando a morte como uma parte natural da existência humana. E aqui, né, nesse trechinho dessa carta, Sêneca diz, né, assim, nesse curso rapidíssimo do tempo, perdemos de vista a primeira infância, depois a juventude, finalmente começa a se mostrar o fim comum da espécie humana. Então, colocando a morte aqui mesmo como esse fim
né, de todas as pessoas, né, no geral. E ele ainda afirma que é um porto, né, que às vezes deve ser procurado e nunca. Para compreender um pouco sobre essa carta, é interessante abordar também que a vida e a morte, né, para Sêneca e também para o estoicismo, pertencem ao campo dos indiferentes. O que isso significa? Né? Elas em si mesmas não são boas e nem más, mas elas tornam-se boas ou más dependendo das circunstâncias, né, do uso que delas faziam, né, a nossa virtude. E Sêneca aqui, né, procura demonstrar que a permanência da vida não constitui um valor absoluto. Ele afirma ainda, né, que o sábio vive o quanto deve, não o quanto pode. Justamente essa figura do sábio é aquilo que Sêneca vai montar na sua carta, né, como a figura a ser alcançada. E a morte voluntária, né, não constitui uma autorização irrestrita para abandonar a vida, mas aparece vinculada à preservação da dignidade e, sobretudo, da razão. Aqui, então, Sêneca fará uma defesa da morte voluntária. E é importante também compreender que, para ele, né, essa morte voluntária, esse direito, né, de sair da vida, não constitui, né, uma autorização irrestrita para o filósofo. Então, né, como aponta Puente, né, nessa tese, né, elogiou o suicídio, a morte voluntária nas cartas ao Lucídio de Sêneca. Sêneca não teria em vista a opção irrestrita pela morte, mas a legitimidade dessa escolha em situações nas quais o indivíduo já não pudesse exercer adequadamente a razão ou que a garantia da virtude fosse comprometida. Né, conceitos caros ao estoicismo e à reflexão de Sêneca, a virtude e a razão. E é justamente nessa problemática que aparecem, né, os exemplos mobilizados nessa carta por Sêneca. E, né, a minha pesquisa justamente constitui investigar esses elementos nessa carta e apresentar também uma proposta de tradução dessa carta, né, do latim para o português. Então, falando um pouco da dimensão retórica, né, da carta, Sêneca, né, ele utiliza de vários recursos para ornar seu texto, né, recursos para intensificar os ensinamentos que ele deseja transmitir ao seu pupilo, né, e que ele transpõe na carta. E entendemos aqui retórica, né, como um conjunto de estratégias argumentativas e estilísticas voltadas, né, à persuasão. Né? E esses recursos participam ativamente da construção dos ensinamentos filosóficos de Sêneca, do autor. E mostrarei, né, mais adiante como isso se configura em trechos dessa carta. E, né, tratando especificamente da dimensão retórica da carta, ao longo dela, e lógico, né, logicamente, não só nessa, mas também como em outras cartas, Sêneca faz uso constante de exemplo, né? Esse uso está, né, ligado ao intuito filosófico do próprio autor de trazer a discussão filosófica, né, os preceitos, aquilo que ele julga, né, como bem ou mal para o sábio, para o campo prático da vida, né, como um ensinamento. E ele busca, em termos práticos, né, para dar os exemplos bons e maus daquilo que ele julga como benéfico ou não à discussão. Então, como exemplo disso, né, desse uso de exempla, quando Sêneca cita Sócrates e faz um elogio a ele, né, e a sua atitude de não antecipar a própria morte. E é justamente nesse trecho, né, que Sêneca chega a citar Sócrates e dá esse exemplo, né, de atitude do Sócrates, de uma atitude a ser louvado, né? E ele diz: Sócrates pôde, pela privação de alimento, findar a vida e morrer de fome.
antes que pelo veneno. Contudo, passou 30 dias na prisão e na expectativa da morte. Não nesse ano, como se tudo pudesse acontecer, como se tão longo tempo restabelecesse muitas esperanças, mas para que se oferecesse às leis, para que desse aos amigos o último Sócrates para ser disputado. E, enfim, ele continua, né, na carta ainda sobre essa reflexão, mas ele elogia essa atitude de Sócrates permanecer na vida, né, e mesmo em um estado de condenação. Né? E ainda sobre, né, outros recursos, essa aproximação, né, com a vida prática também é vista quando o filósofo decide comparar a atitude de escolher a própria morte com outras atitudes. A morte é como a atitude de escolher um navio que irá navegar ou até mesmo a casa que irá habitar. Com isso, né, ele pega essa questão da morte e relaciona justamente com outras atitudes, justamente, né, nessa questão de sair da vida, né, com outras atitudes comuns do seu, né, tempo. E justamente é nesse trecho, né, que aparece essa questão. Do mesmo modo que escolherei o navio que hei de navegar e a casa que hei de habitar, assim também escolherei como hei de morrer. E justamente trazendo essa questão, né, da escolha, né, como uma atitude prática da vida, digamos assim. E, além disso, né, também temos recursos vívidos e descritivos que Sêneca utiliza, né, e atribui a algumas passagens que ele faz na sua carta. E aqui eu trago, né, uma história que ele conta de um gladiador germânico, né, que quando ele foi preparado, né, para os espetáculos matinais, esse gladiador decidiu por se matar. E é importante ressaltar também que os gladiadores, né, eram escolhidos por serem escravos ou prisioneiros de guerra. Então, né, Sêneca faz aqui uma construção de que em esse estado extremo, né, entre servidão e liberdade, para ele, né, a consideração mais sábia seria escolher a liberdade, que ele coloca aqui como a morte. E, né, ele chega a dizer que preferenderam esse spurcissimam mortem servituti imundissima, né? É preferível, prefere-se a morte mais suja do que a servidão limpíssima. E esse é o trecho, né, dessa descrição vívida que Sêneca faz, e é importante aqui, né, ter atenção com esse uso desses verbos, né, justamente no passado, retratando dessa história, e também do caráter descritivo que Sêneca faz, né, sobre essa história. E ele diz: há pouco tempo, na escola dos gladiadores, um dos germânicos, enquanto era preparado para os espetáculos matinais, retirou-se para aliviar o corpo. Nenhum outro lugar particular lhe era dado sem um guarda. Naquele lugar, enfiou aquele bastão que, com esponja grudada para limpar as partes íntimas, foi todo colocado na garganta, e com a goela destruída, estrangulou a respiração. Isto foi afrontar a morte. Desse modo, em suma, foi de forma muito pouco limpa, muito pouco decente. Que há de mais tolo do que morrer desdenhosamente? E aqui, né, eu peço atenção justamente a esse caráter descritivo, né, como se pudéssemos imaginar essa cena desse gladiador, né, enfiando esse bastão na sua própria garganta com a atitude de se matar. E ele faz todo esse jogo retórico justamente, né, para colocar em oposição, né, à morte suja que ele teve e a servidão, né, que ele teria durante, né, a sua vida, e elevando, né, o caráter o caráter e a atitude desse gladiador. E também, né, eu destaco mais um elemento que
esse recurso, né, estilístico que ele faz, que é uma atribuição de uma metáfora a respeito dos ventos, né, quando ele mobiliza algumas imagens marítimas e alguns efeitos sonoros para intensificar, né, a sua reflexão sobre a vida e aceitação da morte também. Ele, né, redige essa sentença, né, Venti segnis ludunt ac detinem et complitatis lentissima aereo lassa. E aqui, né, nós traduzimos como ventos vagarosos zombam, né, fazem parar e cansam. E esses ventos vagarosos, ele fala sobre isso justamente quando ele traz a questão dos modos de morrer, né, a questão de uma vida mais longa e uma vida mais breve. E, né, eu fiz esse recorte justamente porque ele produz um efeito sonoro aqui, né, marcado, né, pela repetição de sons sibilantes, e na nossa tradução tentamos manter, né, apenas, quer dizer, manter essa expressividade sonora. E por fim, né, o último recurso que eu quero mostrar é um impérbato que ele faz, né, e que caracteriza-se como um efeito imagético também, devido justamente ao modo, né, do latim se comportar, né, as palavras podendo compor vários lugares e permanecer o mesmo sentido. E aqui, né, nesse trecho, ele diz, in profundam se altitudine, né, que nós traduzimos como se lançado ele às profundezas do fundo do mar, né, ou de um penhasco escarpado. E aqui nesse trecho, né, in profundam e altitudine estão ligados pela preposição in, né, que rege acusativo. E o se está justamente ligado, né, dizendo respeito a quem está se lançando, né, às profundezas do fundo do mar. E por essa disposição sintática, né, dele colocar o se entre profunda e altitude, né, ele cria, né, como se fosse uma intensificação imagética, né, de vermos essa palavra entre profunda e altitude e alguém se lançando mesmo, né, às profundezas do fundo do mar. E, né, isso mostra como a forma, né, e o sentido, né, estão articulados dentro do próprio uso das palavras de Sêneca, da própria retórica. Então, né, já para concluir essa pesquisa, né, está em fase de desenvolvimento, né, e estamos tentando, né, articular essa questão da retórica e justamente com a reflexão que Sêneca mobiliza a respeito desse conceito da morte voluntária. Os recursos, né, mobilizados ao longo da carta, né, participam na construção de sentido dos ensinamentos do filósofo. E com a tradução, né, a nossa tradução, que procuramos também, de certa forma, mostrar esses efeitos, e por meio também de notas, né, de rodapé, procuramos também evidenciar, né, esses aspectos formais e expressivos que Sêneca utiliza no seu texto. E justamente também, né, a reflexão proposta por Sêneca permanece também atual, né, ao colocar em debate questões relacionadas tanto à liberdade, à dignidade, à autonomia do indivíduo diante, né, das adversidades da existência humana. Aqui estão as minhas referências e obrigado pela atenção. Obrigado a você, Elder, e muito boa apresentação, seu trabalho de ser legal demais. E vamos dar seguimento agora, então, ao nosso próximo conferencista aqui, dentre nós, Eric Miranda, formado em Filosofia na USP, atualmente está fazendo mestrado em Filosofia da Educação na USP também, e vai falar um pouco para a gente sobre Zenão. Eric,
a palavra é sua. Boa noite aí. Obrigado, Danilo. Eu também vou usar uns slides aqui que eu preparei. É um tanto rústicos, né? Mas são bons aqui para orientar a apresentação. Aqui. Bom, então, a minha comunicação é sobre Zenão, né? Zenão de sítio. E a Tekne Tut Zen, né? A arte de viver. Então, a principal obra pela qual a gente conhece o pensamento de Zenão, né? É uma coleção de fragmentos editada no início do século XX, pelo Hans Arnim, né? As Stoicorum Veterum Fragmenta, que é uma coleção que reúne doxografia, né? Citações antigas, opinião de outros filósofos, de outros pensadores, e o volume 1 dessa coleção, do Stoicorum, são 4 volumes, né? O primeiro é dedicado ao Zenão de Sítio, fundador, né, do estoicismo, primeiro escolarca, e aos seus discípulos mais imediatos ali, até Cleantes. E aí os volumes 2 e 3 são dedicados ao Crísipo. Então, o volume 1, ele é basicamente todo dedicado ao Zenão, né? A maior parte da doxografia, das citações, é sobre Zenão. E aí, nessa obra, né, nessa coleção do Arnim, ele reúne uma série de fragmentos, né, ali do período helenista, da antiguidade tardia, que de algum modo dialogavam com o estoicismo, né? Então ele cita Diógenes Laércio, Cícero, Estobeu, Plutarco, Sexto Empírico, Galeno, Ateneu, dentre outros, né? Então é um trabalho bastante exaustivo, né? De ficar ali coletando o que cada um desses autores falou sobre Zenão, né? Nenhuma obra do Zenão chegou até nós integralmente, então a gente só tem acesso ao pensamento dele através dessas coleções da doxografia e citações antigas, né? Mas tem muito material, né? Como o estoicismo foi uma das escolas ali do período helenista mais comentadas, né? Então, muitas outras escolas dialogavam e então a gente tem esse legado, né? Doxográfico aí do período helenista, e no início do século XX, o Arnim, ele coligiu, ele reuniu, né? Então, é uma obra muito primordial para quem tem interesse no pensamento do Zenão. No entanto, o Arnim, ele não foi o primeiro a fazer esse tipo de coleção. Ali no finalzinho do 19, um pesquisador britânico, né, o Pearson, ele já tinha feito uma outra coleção. Mas eu vou aqui usar a SVF, né? Porque é que, de modo geral, quem estuda estoicismo utiliza mais, né? É a coleção mais citada, assim, entre os pesquisadores. Então, dentre as obras de Zenão, que o Arnim enumera, né? Ele enumera ali no apêndice, né, da parte sobre Zenão, na página 71 da SVF, ele enumera algumas obras do Zenão. E aí eu coloquei aqui, eu elenquei as principais, né? Recordações da Ética de Crates, né? Crates era um filósofo cínico, né? Discípulo de Antístenes e do Diógenes, né? E o Zenão, ele foi discípulo de Crates, né? Então, o cinismo, né? A escola cínica tem uma forte influência sobre o estoicismo. 5 problemas homéricos, rumo à teogonia de Hesíodo, pitagórica, né? Sobre a educação dos helênicos, sobre o todo, sobre a substância, sobre a vida conforme a natureza, sobre o instinto ou sobre a natureza humana, sobre a paixão, né, ou sobre as paixões, e sobre as ações convenientes, né? O Cícero gosta de traduzir catecontos como deveres, né? Então tem
essa problemática na tradução do katekon, né? Se a gente traduz como ação conveniente, como dever, né? Mas essas são aqui as principais obras que o Arne enumera, e também o Diógenes Laércio também enumera uma lista, né, de obras do Zenão. E uma coisa que a gente pode perceber só pelos títulos, né? Essas obras elas chegaram em fragmentos. Diógenes Laércio ele cita, né, sobre a substância, sobre o todo, ele cita alguns fragmentos, mas a gente só tem poucos fragmentos e os títulos, né? Mas só pelos títulos dá para a gente perceber a preocupação filosófica do Zenão, né? Que é uma questão educacional, né? Educação muito baseada na literatura, né? Em Homero, em Hesíodo, na filosofia dita pré-socrática, né? No estudo de Pitágoras, das escolas que o precederam, né? Heráclito também é um pensador que influenciou muito Zenão. Temos aqui um título sobre a educação dos helenos, né, dos helênicos. E para além dessa preocupação com a educação, né, a gente pode perceber também os textos mais propriamente filosóficos, né, sobre física, né, sobre o todo, sobre a substância, sobre a vida conforme a natureza. São livros que falam de filosofia natural, de física, né? A gente tem livros que tratam sobre a ética, sobre o instinto, sobre a natureza humana, sobre as paixões, sobre os deveres. Isso tem muito a ver com a tripartição da filosofia muito própria aos estoicos, né? Divide a filosofia entre lógica, física e ética. Então a gente pode ver essa divisão, essa tripartição, já nos títulos aqui que o Arne e o Diógenes Laércio nos legaram, né? Aqui, então, dentre a doxografia existente, né, um dos pensadores que melhor preservaram o pensamento estoico foi o Cícero, né? E aí eu peguei um fragmento da obra dele, De Finibus, que faz um pouco essa articulação entre a física e a ética, né? Então eu vou ler aqui, está em De Finibus, do livro 3, o capítulo 22. Então diz o Cícero, né? Geralmente o Cícero, ele escreve diálogos, né, de modo geral. E aqui o De Finibus é um diálogo que tem vários participantes, que ele vai atribuindo, né, aos seus interlocutores as escolas filosóficas. O livro 3 é um diálogo dele com o Catão, que é uma personagem histórica, né, ali do período romano, e o Catão ele está representando aqui o estoicismo e especialmente a filosofia do Zenão, né? Então diz assim o Cícero, né? Na verdade, a Catão do Zeno, Cícero escreve dialogando com Catão, diz ele: e tão pouco sem razão tributamos a mesma honra à física, porque aquele que há de viver conforme a natureza deve necessariamente começar por entender a ordem do mundo e seu regime, e não pode verdadeiramente julgar os bens e os males se não conhece a razão da natureza e da vida dos deuses, e a harmonia que a natureza humana tem com a natureza universal. Sem o estudo da física, ninguém pode compreender a grande força daqueles antigos preceitos dos sábios, que te mandam acomodar-te ao tempo, tomar a Deus por modelo, conhecer-te a ti mesmo e guardar em tudo a temperança. Só esta ciência nos ensina o que pode a natureza para a conservação da justiça, da amizade e das virtudes. Então aqui o Cícero, ele preserva, né, esse conhecimento do Zenão, que articula um pouco física e ética, né? E são 8 passos aqui, né, dessa amarração, né, dessa articulação entre a física e a ética, que ele diz que o estudo da filosofia da natureza, né, o que ele chama de física, vai nos levar a esses 8 passos, né? Primeiro, entender a ordem do mundo, né? Seria aqui o cosmos, né? No texto dele entender o cosmos. Segundo, conhecer a razão da natureza, que seria o logos, né?
O terceiro, acomodar-se ao tempo, então, essa relação com a finitude, né? Em quarto lugar, tomar a divindade por modelo. Beleza, obrigado, Danilo. Em quinto lugar, o preceito apolíneo, né? Conhecer-se a si mesmo e guardar em tudo a temperança. Em sétimo lugar, a conservação da justiça, da amizade e das virtudes. E todos esses objetivos, eles vêm a partir do estudo da física, né? Da filosofia da natureza. Então, o Cícero, ele continua mesmo na sequência, né? Livro 3, capítulo 22. E justamente diremos que, propriamente falando, todas as coisas são do sábio. Então aqui eu vou dialogar um pouquinho com o que o Helder já falou, né? O retrato do sábio no estoicismo, né? Aqui ele tá se referindo justamente a essa ideia do retrato do sábio. E justamente diremos que, propriamente falando, todas as coisas são do sábio, porque é o único que sabe fazer bom uso delas. E chamar-lhe-emos belo, porque as linhas da alma são mais belas que as do corpo. E chamar-lhe-emos livre, porque não obedece ao domínio de ninguém, nem sequer ao das suas próprias paixões. E chamar-lhe-emos invicto, porque o seu corpo pode ser acorrentado, mas o seu espírito está sempre livre de prisões e não espera o fim da vida para julgar, no seu derradeiro dia, se foi feliz ou não, como disse sabiamente a Creso, um dos 7 sábios. Então, aqui é interessante, nesse fragmento, notar como que o Catão, Cícero, através de Catão, está caracterizando o sábio estoico, né? Então, existem aqui alguns atributos desse sábio e da sabedoria. O sábio, ele se caracteriza, sobretudo, pelo uso que ele faz das coisas, né? O uso dos indiferentes, propriamente falando, né? Da riqueza ou da pobreza, da saúde, da doença, tudo aquilo que os estoicos caracterizam como indiferente, né? Um outro atributo do sábio é a beleza anímica, né? Harmonia anímica, a harmonia da sua alma, através da temperança, da moderação, das virtudes cardinais, né? A sua liberdade, a sua autonomia em relação às paixões, né? No domínio das paixões. A liberdade de espírito, mesmo em adversidades, né? Liberdade do espírito também é um atributo essencial do sábio estoico. E muito interessante aqui esse último período, né? Quando o Cícero diz assim, ele não espera, o sábio, né? Ele não espera o fim da vida para julgar se foi feliz ou não, né? Aqui ele está fazendo uma referência a uma lição, né? Um preceito. Ele fala que um dos 7 sábios, né? O Solon de Atenas, que ele dizia que para você avaliar se uma vida foi feliz ou não, você precisa esperar até o fim dessa vida, né? Esse diálogo entre o Solon e o Creso, ele foi preservado pelo Heródoto, tá no livro 1 das histórias do Heródoto, e posteriormente quem utiliza é o Aristóteles na Ética Nicômaco. Ele também retoma esse argumento do Solon, né, para dizer que, bom, para eu avaliar se uma vida foi feliz ou não, eu preciso chegar até o fim dessa vida, né? E aqui o Cícero, né, o Catão, através do Cícero, diz que não. Você não precisa esperar o fim da vida para julgar, só no seu derradeiro dia, se o sábio foi feliz ou não. A felicidade, ela se avalia em cada um dos seus atos, né? No cotidiano, na prática das virtudes, né? Na prática da moderação, da temperança, da justiça, da piedade. Então, você não precisa esperar até o fim da sua vida para avaliar se você foi feliz ou não, né? A felicidade, ela tem muito mais a ver com uma prática cotidiana, né? Justamente com a prática das virtudes, né? Das virtudes cardinais. Então, aqui a gente tem um retrato
do sábio estoico e os seus atributos principais, né? A saber, o uso que ele faz, né, das coisas, a beleza anímica, né, o cultivo das virtudes, temperança, moderação, justiça, a sua liberdade ou autonomia em relação às paixões, né? Beleza, Danilo. Obrigado. Outro atributo do sábio estoico, liberdade de espírito, face às adversidades, e principalmente essa clareza na avaliação da felicidade, né? Então, você não pode esperar o fim da sua vida para você saber se você foi feliz ou não, né? Essa construção, ela é cotidiana, diária, né? Do cultivo das virtudes, da prática das virtudes, né? Então, esse trecho do Cícero, né, De Finibus, o livro 3, ele retoma muito bem a articulação que o Zenão faz entre física e ética, né? A física que tem a ver com filosofia natural, com estudo da natureza, talvez os 3 conceitos principais da física do Zenão sejam o cosmos, né? O logos e a physis, né? Então, o estudo da natureza justamente visando uma harmonia anímica, né? Uma prática das virtudes, né? Como bem está enumerado aqui pelo Cícero, como sendo os principais atributos do sábio. E por fim aqui estão as minhas referências, né, que eu usei, principalmente o Arnim, o Bourrier, o Cícero, né, nas acadêmicas e no De Finibus, né, que é traduzido aqui pelo Carlos como De Sumo Bem e De Sumo Mal, o Goldschmidt, o Hadot, o Laércio, né, Diógenes Laércio, e o Mansfield, que é um dos principais pesquisadores aí sobre estoicismo e sobre Zenão na Academia Americana, né? Então, acho que é mais ou menos isso que eu estava preparado para falar aqui, beleza? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, Eric. Muito bom, muito bom. Beleza, então agora dando continuidade, né? Vou chamar aqui ao Danilo Patucci, quem vos fala, fazer aqui uma última fala. Eu sou formado em filosofia na USP, fiz mestrado em filosofia da educação na USP e atualmente estou na reta final do doutorado na UNB, no programa de metafísica. E hoje eu vou falar um pouquinho, o título da minha fala é Nos fatos, longe nas palavras, aparência. É uma fala de Musônio Rufus. Musônio Rufus foi um mestre de filosofia, o seu epíteto era o Sócrates romano, ele foi o mestre de epiteto de Herápolis. Musônio Rufus morreu acho que ele morreu mais ou menos 80 e pouco mais ou menos, alguma coisa assim. E ele era um cara muito focado na prática, né? Por isso que ele recebeu o epíteto de o Sócrates romano. Pois bem, o que eu queria falar um pouco hoje, de uma maneira geral, é sobre essa noção do estoicismo como uma paideia, né? Como uma educação. Quando a gente pensa em filosofia grega, passa-se despercebido muitas vezes o caráter educativo da filosofia grega, né? Uma das principais perguntas da filosofia grega era qual que é a melhor maneira de se educar um ser humano. E quando eu coloco essa pergunta, eu tenho várias outras perguntas embutidas nela, né? Primeiro, o que é um ser humano? Como que eu vou definir um ser humano? O que é que eu vou educar nesse ser humano? E como que eu vou educar isso que eu estou me referindo desse ser humano? Para os gregos, a gente tem essa noção de natureza humana, compreendido como a noção resultante da formação da eudaimonia, né? Como a gente traduz por felicidade. Uma outra palavra que tem sido muito utilizada é florescimento,
né? Então, a eudaimonia é o florescimento da natureza humana. E para os estoicos, seguindo muito claramente as influências aristotélicas, a definição de ser humano é um ser racional e comunitário. Então, o ser humano, ele é um ser racional e um ser comunitário. E para formar essa razão e formar esse senso de comunidade, o estoicismo ele vai pensar numa maneira de viver, né? Ele vai pensar numa maneira de exercer aquilo que nos faz seres humanos, de maneira que progressivamente a gente vai florescendo, e progressivamente a gente vai realizando a nossa natureza humana, né? Então, o autor que eu principalmente estudo é o Epiteto, que aí tem uma noção muito grande de progresso, né? Prokopte. E essa noção de progresso ela é importante, porque ela nos permite pensar a progressão no caminho da virtude, né? Em última instância, formar ser humano para a felicidade é formar um ser humano para a excelência, né? O que é a excelência humana, senão a realização da sua natureza, né? Então, a realização da natureza de um cavalo é, sei lá, ser um bom corredor, coisas assim. E do ser humano é agir de maneira virtuosa em relação a si mesmo e em relação aos seus compatriotas. E aí pensando no planeta planeta Terra como um todo, né? Eles são os primeiros cidadãos do mundo, né? Os estoicos são os primeiros humanistas, a gente pode considerá-los, por conta dessa noção fraternal entre todos os seres humanos, mesmo a diferença das culturas, né? Então, quando a gente vai pensar na formação de um ser humano, a gente vai pensar na formação da relação dele com ele mesmo no primeiro momento, né? Como que eu faço as minhas escolhas, como que eu me relaciono com a minha alma. Então, a arte do viver tem como matéria-prima a própria vida de cada um, né? Aí eu tô falando, eu tô citando Epiteto, na verdade, né? A arte do viver tem como matéria-prima a vida de cada um. Ou seja, eu olho para mim mesmo, presto atenção em mim mesmo, na minha alma, o que acontece dentro da minha alma, porque aí, pensando até um pouco naquilo que o Carlos estava dizendo, né? A alma é um corpo, a alma, por estoico, é um corpo, assim como os pensamentos são corpos, e enquanto corpos eles sofrem efeito, eles podem ser modificáveis, podem ser modificados. E quando eu faço esse movimento de olhar para mim mesmo, eu começo a buscar a prática do exercício do exame de si. Aquele exercício socrático, né, os estoicos são muito socráticos, né? Aquele exercício socrático de uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Os estoicos eles vão transformar esse exame de si num exame das representações, né, da fantasia. Então, a representação é aquilo que a nossa mente produz como produto linguístico, digamos assim, como um produto racional da nossa alma. Nossa alma ela é racional. Os animais têm uma alma, mas eles não têm uma alma racional. E a nossa alma racional, ela produz uma representação. Só que nessa representação, eu coloco a minha opinião subjetiva. E quando eu coloco a minha opinião subjetiva, que não está de acordo com o critério da natureza, que eu retiro da natureza, racionalmente, eu consigo compreender a natureza, eu gero uma representação deturpada que me dificulta aplicar as minhas preconcepções naturais de bem e de mal na minha ação, né? Então, aí entra a importância de eu examinar a mim mesmo. Como que eu estou julgando as pessoas? Como que eu estou julgando o outro? Como que eu estou julgando aquilo que eu estou fazendo? Pensando no caso do julgamento do meu vizinho, o meu vizinho é aquilo, o meu vizinho não está sob o meu encargo. Não, a minha capacidade de influenciar o meu vizinho, ela se dá indiretamente, na medida em que eu controlo a minha capacidade de escolha, né? Então, controlar a minha capacidade de escolha significa que eu tenho plena liberdade natural, em tese,
de fazer escolhas racionais que são de acordo com a comunidade humana. Agora, para eu fazer isso, eu preciso emitir juízos de valor que estão de acordo com essa mesma natureza. Agora, não é fácil fazer isso. Isso que que o estoicismo vai mostrar. Poxa, não é fácil. Não, a questão da indiferença, a matéria-prima, a matéria externa, perdão, a matéria externa ela é indiferente, mas o uso que eu dou para a matéria externa não é indiferente. Não é indiferente. Então, o modo como eu uso os objetos, o modo como eu uso a própria palavra, o modo como eu me relaciono com esse vizinho, não é indiferente. Isso não é indiferente. A partir do momento em que eu escolhi agir de tal modo, de determinada maneira, focando em tal direção, ou de direção Y, isso tem já um valor. E esse valor, ele é medido pelo benefício que ele gera no bem comum, né? Então, também pensando aí, né, o estoico, ele tem essa educação, esse caminho que, em última instância, estamos falando de uma educação para adultos, né? Pensando na filosofia grega, a filosofia grega, ela é uma educação que a gente pode chamar de é uma educação do trabalho sobre si, é uma educação do autodidatismo, né? Você não persuade ninguém que não queira se deixar ser persuadido, né? O Helder estava falando ali dos recursos psicagógicos, né, de condução da alma, de persuasão e tal. Beleza, mas eu preciso sentar para ler a carta, né? Então, assim, minimamente eu preciso me dispor a ser persuadido numa determinada direção, né? Bem, muito bem. O que eu gostaria de falar um pouquinho era sobre isso, assim, sobre essa noção de que a filosofia estoica é uma filosofia bastante complexa, né? Como a gente pode ver por conta da falta de textos, são textos muito fragmentários. A gente pode ver uma presença muito grande do estoicismo em diversos pensadores modernos, inclusive além dos contemporâneos. E eu gosto de pensar no estoicismo como um autor italiano que escreveu La Stoa, um movimento espirituale, que fala do estoicismo como um movimento espiritual, porque você tem uma filosofia grega com a maior continuidade direta de um pensamento vivo, né? Quase 600 anos da antiguidade tardia, né? De maneira contínua. E você tem diferenças grandes entre esses próprios pensadores, mas todos eles eram estoicos, né? Então, você tem ali um pensamento muito vivo que está tentando justamente pensar a um modo de vida prático, né? E vale a pena pensar junto do Hadot. O Hadot ele tem razão em pensar que a filosofia tem um discurso, mas esse discurso, esse conceito, essa criação de conceito, ela surge como uma necessidade de se pensar a prática e também de se pensar uma transmissão desse ensinamento, né? Então, não é como nos dias atuais, onde fazer filosofia é fazer texto técnico, né? Então, a gente vive isso, né, na academia, né? Isso está presente na academia como um todo, né? De ficar fazendo textos técnicos, com um vocabulário específico, um léxico específico. Beleza, isso é legal, é importante, mas isso é fazer filosofia nos dias de hoje. Antigamente, você não precisaria escrever nenhum livro para ser filósofo, mas você precisava mostrar na prática, e não nas aparências. Você precisava mostrar na prática o que era ser um filósofo, né? Buscar essa rigorosidade consigo mesmo. E essa é uma rigorosidade que busca se conhecer em última instância. É um método de autoconhecimento, né? É o gnose auton. Quando a gente pensa nessa expressão que Sócrates pega, e isso os estoicos vão gostar bastante desse gnose auton, porque é justamente isso, assim, eu preciso me conhecer. Me conhecer pode significar várias coisas, né? Primeiro, conhecer a minha própria mortalidade,
conhecer as minhas próprias potências naturais, do que eu sou capaz, do que eu não sou capaz, reconhecer as minhas limitações e assim por diante, né? Mas é sempre pensando numa prática muito concreta, nunca não negando, né, não negligenciando os textos, muito pelo contrário, o próprio Epiteto, que não escreveu absolutamente nada, ele fazia lições com seus alunos lendo textos de Crisipo, de Zenão, de outros pensadores, mas você tem uma urgência da prática muito grande no histórico, né? Pensando na filosofia histórica, é uma filosofia da praxis total, é uma filosofia da prática, da ação, não é uma filosofia do discurso, não é uma filosofia do discurso vão, né? Então, Musonius Rufus, ele era muito rigoroso nesse sentido, assim, foi um cara extremamente envolvido com a política, por exemplo, né? Foi exilado, teve seus colegas assassinados, né, pelos imperadores, ele viveu no período de Nero. Então, você tem uma visão estoica, quando a gente começa a se aproximar dos textos antigos, a gente começa a ver que é uma coisa muito mais voltada para a prática do que a gente imagina, né? Tem uma importância do discurso, que é fundamental, eles também foram excelentes gramáticos, etc. Mas o que adianta eu falar, né, sobre a virtude e eu não buscar praticar aquilo para mim mesmo, na verdade. É para mim mesmo, não é para fulano, não é para ciclano, é para mim mesmo, porque aqui tem uma mensagem, né? Ó, isso daqui ajuda a viver, né? Assim como outras maneiras de viver, tem várias maneiras de viver. E eu acho que foi bom esse tema da Semana de Estudos Clássicos de trazer um pouco essa questão da prática da filosofia, né? Assim, a filosofia grega, o ceticismo, é uma maneira belíssima de se viver. Não tem nada a ver com o ceticismo no conceito moderno, contemporâneo, mas é uma maneira prática. Assim como a gente pode encontrar outras maneiras práticas no próprio cristianismo, que as pessoas não conhecem direito o cristianismo. E o Perrador tem um trabalho interessante de ver como os padres antigos eles se apropriaram de vários exercícios da filosofia grega, né? Assim como, enfim, aí outros ensinamentos do Oriente que eu tenho menos propriedade para falar, né? Mas hinduísmo, budismo e etc, né? E nesse sentido, quanto mais a gente se aproxima da filosofia grega, a gente vê o quanto de religioso tinha para os próprios filósofos, né? Eles tinham uma religiosidade assim muito grande mesmo, assim, na relação com a prática que eles propunham viver, né? Enfim, já deu por aqui a minha fala. Muito obrigado pela atenção de vocês. E acho que com isso nós, entrando aqui no modo agora coordenador de mesa, damos encerramento agora das apresentações na nossa mesa de comunicações e daqui a pouquinho a gente faz um debate aqui entre nós. Muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom. Espero que vocês continuem retornando para esse evento com as próximas atualizações dos vossos trabalhos.